Está começando mais um Metrópolis Entrevista e hoje eu vou conversar com o Ricardo Azevedo, que é vereador no Rio de Janeiro e o criador do movimento Vida Além do Trabalho, que impulsionou a tramitação da proposta de emenda à Constituição pelo fim da escala 6x1 no Congresso, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Em 2023, o Rick Azevedo gravou um vídeo no TikTok desabafando sobre a rotina exaustiva dele, quando ainda trabalhava como balconista em uma farmácia. Esse vídeo viralizou e fez com que ele disputasse o cargo de vereador no Rio em 2024, onde ele se elegeu com quase 30 mil votos. É sobre essa trajetória, claro, a PEC 6x1, que eu converso agora com o Rick Azevedo. Então, eu quero começar te perguntando sobre as suas expectativas para a tramitação da PEC 6x1 no Senado, porque o presidente da Casa Alta, o Davi Alcolumbre, ele já indicou que ele não deve ter pressa para andar com a tramitação dessa PEC lá no Senado. Então, principalmente considerando que agora a gente tem Copa do Mundo, festa junina, recesso parlamentar, o senhor acha que essa tramitação deve ficar atrasada ou vocês devem conseguir pressionar para que ela ande antes das eleições? Lauren, as minhas expectativas é na classe trabalhadora. A minha confiança é na classe trabalhadora pressionando nas redes e nas ruas. Porque se fosse depender da boa vontade da Câmara Federal, da boa vontade do Hugo Mota, a gente não teria aprovado essa matéria quase que de forma unânime lá na Câmara. Então, foi tudo devido à classe trabalhadora cobrando, reivindicando, expondo e fazendo essa grande mobilização nas redes. Obviamente que se fosse pela boa vontade do Alcolumbre, do Senado e de toda a turma de escravocrata que existe ali dentro, essa matéria ficaria para lá não sei quando. Mas como a classe trabalhadora está mobilizada, organizada, eu tenho certeza e tenho plena confiança que antes do recesso parlamentar, que começa no dia 15 de julho, a gente vai conseguir aprovar essa matéria no Senado. E tramita também no Senado a chamada PEC alternativa, proposta que acaba com a escala 6x1. Nesse modelo, o empregador ele pode decidir entre o regime tradicional da CLT ou um regime em que o empregado recebe por horas trabalhadas. Esse movimento ele é liderado pelo senador Rogério Marinho, que é o coordenador da pré-campanha à presidência do senador Flávio Bolsonaro. E eu queria saber, em relação a essa PEC, se o senhor acredita que a pauta deve ganhar força no Senado. Essa é uma proposta cara de pau, digamos assim, porque o senador ele finge ou não conhece a realidade do Brasil. Estamos falando de um país onde até hoje empresários colocam trabalhadores em situação análoga à escravidão. Qual é a força que um trabalhador tem para negociar com o patrão no Brasil, gente? Isso é querer explorar o trabalhador cada vez mais. É querer fragilizar os direitos trabalhistas. É um projeto para acabar com a CLT, porque é isso que essa gente quer. O propósito neoliberal é acabar com a CLT, para não ter direitos garantidos. Veja, Lauren, eu passo muito pelo comércio e muito se fala em escala 6x1, mas por muitas vezes, quando eu passo em farmácia, supermercado, inclusive na 25 de março, eu ouvi muito isso, trabalhadores que estão ali no comércio que muitas vezes nem na escala 6x1 estão, porque os patrões brasileiros não cumprem o básico. Muitos patrões não cumprem a lei, que a escala máxima é de 6 dias trabalhado para um dia de folga, e aí muitos me relatam que estão em escala 10x1, 15x1, 14x1, 20x1. É uma farra no Brasil. Então, essa proposta do senador Rogério Marinho é uma proposta cara de pau para fragilizar os direitos trabalhistas. Agora eu quero voltar um pouco contigo no tempo para te perguntar sobre o vídeo que você fez quando ainda trabalhava numa farmácia e te perguntar se o senhor imaginava que aquele vídeo ia resultar em toda essa movimentação política que se sucedeu. Eu não imaginava. Eu só era um balconista de farmácia, cansado, esgotado, se sentindo explorado.
cansado, extremamente exausto, e eu postei aquele vídeo no TikTok no dia 13 de setembro de 2023 para desabafar. Era como se fosse um diário. Eu queria desabafar. Eu não imaginei em momento algum que iria tomar toda essa proporção. E como que foi a tua trajetória desde a publicação desse vídeo até chegar à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro? Você já se imaginava no meio político antes ou não? Olha, a trajetória foi e tem sido árdua, difícil, desafiadora, porque não, eu nunca me imaginei sendo político, ainda mais no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que executou Marielle. Eu jamais me imaginei político nessa cidade e nesse estado. Porém, a situação foi me levando para esse caminho, porque eu viralizo no TikTok, nas redes sociais, faço uma petição que rapidamente o número de assinaturas vai crescendo, atinge 1 milhão, e aí eu consigo me organizar com outros trabalhadores e juntos a gente coloca o movimento VAT à frente, a gente coloca o movimento VAT em ascensão, e aí se trata de trabalhadores que estavam ali levantando o movimento VAT, que não tinha estrutura sequer para entrar em determinados espaços. Eu me sentia o tempo todo silenciado. Alguns espaços que eu queria chegar, eu não era tão bem recebido. E aí, mediante essas dificuldades, eu falei: acredito que é hora de entrar para esses espaços, sem falar nas pessoas que sempre comentavam, Rick, você tem que ser um parlamentar, você tem que entrar para a política. E aí, essas dificuldades, esses abusos que eu sofri de alguns políticos, me motivaram para entrar para a política institucional, porque o que eu fiz lá atrás de viralizar, de fazer uma petição, de fundar um movimento, é política de base, política de quem realmente viveu na pele essa maldita escala. Mas, devido a essas dificuldades, eu fui realmente me organizando e acabei me candidatando como vereador na cidade do Rio de Janeiro e fui o mais bem votado do meu partido em 2024. E agora o senhor já anunciou que deve se candidatar ao cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições deste ano. A pauta das questões ligadas aos trabalhadores deve seguir sendo prioridade nessa tua campanha? Sim, eu estou como pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. A minha principal bandeira sempre será a classe trabalhadora. Graças a Deus, e eu espero que o fim da escala 6 por 1 já esteja concluído quando eu for eleito. E eu tenho uma série de pautas trabalhistas para colocar em jogo no Congresso Nacional. Eu quero, de fato, representar a classe trabalhadora. Quero também propor uma bancada dos trabalhadores e trabalhadoras. Quero apresentar muitas pautas. Eu tenho aqui, estou montando, em breve eu vou divulgar nas minhas redes sociais, porque, obviamente, eu chego com essa bagagem do fim da escala 6 por 1, mas a minha criatividade e o tudo que eu passei lá atrás me dá muita bagagem para propor outras mudanças. Então, em breve, eu vou estar divulgando as minhas propostas. E essa questão da jornada de trabalho já era uma pauta da esquerda há décadas no Congresso. Porém, os parlamentares eles parecem ter uma dificuldade para pautar esse assunto. Isso acontece também com outros temas que a gente percebe que existe dificuldade de abordagem, como a questão do aborto, por exemplo. Como que o senhor Uhum. avalia essa dificuldade que a esquerda possui para avançar com pautas consideradas polêmicas? Olha, primeiro é necessário reconhecer o papel da esquerda neste momento. Enquadramos a extrema-direita, colocamos o Congresso contra a parede. Então, estamos indo bem. Alguns meses, anos, estava-se meio disperso, mas eu cheguei com a pauta do fim da escala 6 por 1 e eu vi que a gente deu uma retomada nas nossas questões. Agora, eu acredito que a esquerda precisa ser mais objetiva em algumas questões na comunicação, como, por exemplo, essa questão que você levantou agora do aborto. É uma questão sensível, estamos em um país cristão, só que eu acho que a gente precisa ir para objetividade.
para a verdade, para a clareza. Como, por exemplo, começar a mostrar as clínicas clandestinas que existem no Brasil, onde amantes de políticos abortam constantemente. E eu não sou contra qualquer mulher que quer abortar, seja ela amante ou não. Agora, esses mesmos hipócritas que ficam lá no Congresso dizendo que é contra o aborto, que defende a família, são os mesmos que, quando tem a necessidade, colocam suas amantes para abortar. Eu acho que a gente precisa fazer um levantamento dessas clínicas clandestinas e mostrar para a sociedade. E as pessoas trabalharem com as suas consciências. Porque é óbvio que eu não estou dizendo aqui para o SUS simplesmente liberar a lavante o aborto. Não é isso. Mas eu acredito que em algumas necessidades específicas o Estado precisa arcar até para assegurar a vida dessas mulheres. Mas, como sempre, são narrativas da burguesia onde eles podem. As mulheres ricas abortam. O aborto no Brasil, para quem tem dinheiro, acontece. Agora, para as mulheres pobres, aí não pode. Eu acho que é uma discussão que a gente precisa ser objetivo e mostrar a verdade. E começar por essas clínicas clandestinas que existem, a gente sabe que existem, e a sociedade refletir. Acredito que é isso. E o senhor acredita que existe um medo da esquerda se prejudicar eleitoralmente ao pautar esse tipo de assunto? Existe, existe. Eu também tenho medo, se você me perguntar agora. Não é medo é de perder votos, porque é sensível, é um assunto sensível. A gente tem que realmente saber falar com as pessoas. Agora, eu sou uma pessoa, e aí eu não estou dizendo que é uma verdade absoluta, que as pessoas precisam seguir exatamente o que eu estou falando. Se eu tiver que falar sobre esse assunto como eu estou falando com você agora, eu falo de forma objetiva e clara nessa hipocrisia dessas pessoas que, quando precisam, eles usam esse método do aborto para suas amantes ou parentes. Quem tem condição? Quem tem condição faz aborto no Brasil de forma segura. É clandestina? É, mas é de forma segura. Então, eu acho que é um assunto sensível, é compreensível esse medo, mas acredito que precisamos trabalhar com a verdade e objetividade. Aqui, está na mesa. Nós temos isso aqui. Por que não instalam uma CPI, por exemplo, para investigar as clínicas clandestinas? Seria uma opção para a gente mostrar para a sociedade que o aborto no Brasil, para quem tem dinheiro, acontece. Para além Sim. dessa movimentação dentro do Congresso, entre os parlamentares, o senhor enxerga que existe um tipo de uma falta de engajamento da população para reivindicar por esse tipo de pauta? Eu acredito que vem nesse mesmo caminho que eu estou te dizendo. Estamos num país cristão, estamos num país onde a família é muito preservada, e eu preservo a família, eu sou total família, mas essas narrativas hipócritas, essas narrativas fáceis, elas espalham muito rápido. Então cria esse pânico moral, cria esse pânico religioso, e aí é muito difícil realmente levar esse debate para a sociedade. Então, quero até frisar que eu não estou chamando ninguém da esquerda de incapaz por não saber fazer esse debate. É um debate muito difícil, muito complicado, muito sensível. Mas eu estou dizendo sobre mim. Eu sou assim, sou objetivo. Eu tenho as minhas questões, eu tenho as minhas clarezas sobre alguns assuntos. Volto a repetir que não é verdade absoluta, mas é assim que eu debato nas redes sociais. Como, por exemplo, quando eu surgi lá em 2023 nas redes sociais, a pauta ela pegou todos os trabalhadores, aqueles que se consideram de esquerda, aqueles que se consideram de direita, aqueles que se consideram de centro. E aí, lá no começo, quando eu falava de algum parlamentar, como por exemplo o Nicolas Ferreira, que tem muito público, quando eu falava dele, alguns seguidores, deixando de seguir, não vou apoiar mais, eu adoro o Nicolas.
não discutia muito, eu só mostrava as provas. Eu pegava as falas horrorosas do Nicolas Ferreira contra o fim da escala 6x1 e mostrava: aqui está, essa pessoa quer que você trabalhe 6 dias consecutivos para apenas um dia de folga. Ela não quer que você tenha vida além do trabalho. Ele não quer que você seja família. Ele não quer que você tenha tempo para ir ao culto. E está, por isso que eu faço muito react. Eu coloco logo a fala atrás. Tá aqui, eu não estou dizendo. Essa pessoa que você gosta, que você defende, esse político que você acredita que defende os seus interesses, está está contra a sua vida além do trabalho. Então, eu acho que é nessa perspectiva de mostrar de forma mais objetiva. Eu acho que eu estou até sendo repetitivo, mas eu acho que é isso. Mostrar de forma mais objetiva quem são essas pessoas. Perfeito, eram essas as perguntas. Eu queria te agradecer pela entrevista, Rick. Muito obrigada. Obrigado você, um ótimo dia. O Metrópolis Entrevista vai ficando por aqui. E você segue nos acompanhando aqui no YouTube e em metrópolis.com.